Enquanto milhões disputam espaço nas grandes cidades, existem lugares no interior do Rio de Janeiro onde viver ainda custa muito menos do que você imagina. E o mais curioso é que quase ninguém fala sobre eles. Neste vídeo, você vai conhecer 8 cidades escondidas que surpreendem pelos preços, pela tranquilidade e pela qualidade de vida. Se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveite para se inscrever no canal e acompanhar os próximos vídeos. Agora, prepare-se para descobrir lugares que podem mudar completamente a sua visão sobre o interior fluminense. Varre-Sai. Localizada no extremo noroeste do estado do Rio de Janeiro, quase na divisa com Minas Gerais, Varre-Sai é uma das cidades menos conhecidas do interior fluminense e, ao mesmo tempo, uma das que mais surpreendem quem procura tranquilidade e imóveis acessíveis. Com pouco mais de 10 mil habitantes, o município oferece um ritmo de vida bastante diferente dos grandes centros, onde o trânsito praticamente não existe e a maior parte dos deslocamentos pode ser feita em poucos minutos. Em bairros mais afastados da região central ainda é possível encontrar casas simples anunciadas entre R$90 mil e R$170 mil, enquanto terrenos urbanos podem aparecer na faixa de R$40 mil a R$90 mil, dependendo da localização e da infraestrutura disponível. O custo de vida também costuma ser inferior ao observado em cidades médias do estado, principalmente quando se trata de alimentação, serviços e manutenção de imóveis. Um dos aspectos mais interessantes de Varre-Sai é sua forte ligação com a produção de café de alta qualidade, atividade que movimenta boa parte da economia local e transformou a cidade em uma referência regional no setor. As montanhas proporcionam um clima mais ameno do que muitas áreas do Rio de Janeiro, favorecendo o cultivo e criando paisagens bastante agradáveis durante praticamente todo o ano. É comum encontrar pequenas propriedades rurais muito bem cuidadas, estradas cercadas por plantações e diversos mirantes naturais que oferecem vistas amplas da região serrana do noroeste fluminense. Mesmo sendo uma cidade pequena, ela conta com supermercados, escolas, unidades de saúde, bancos, farmácias e comércio suficiente para atender às necessidades do dia a dia sem depender constantemente de municípios maiores. Outro detalhe que chama atenção é o perfil dos moradores, formado em grande parte por famílias que vivem na cidade há gerações e preservam um ambiente bastante tranquilo. A sensação de segurança costuma ser um dos pontos mais elogiados por quem visita o município, principalmente quando comparada às grandes cidades do estado. O centro urbano permanece organizado, com ruas largas, praças bem conservadas e um comércio que atende tanto a população local quanto os produtores rurais da região. Durante determinadas épocas do ano, o movimento aumenta por causa das atividades ligadas ao café, impulsionando hotéis, restaurantes e pequenos negócios familiares. Apesar de permanecer fora dos roteiros turísticos mais conhecidos do Rio de Janeiro, Varre-Sai possui uma quantidade crescente de pessoas procurando imóveis justamente pelo equilíbrio entre qualidade de vida e preços mais baixos. Quem deseja morar em um lugar silencioso encontra um município cercado por áreas verdes, clima agradável e baixo nível de urbanização excessiva. Não é uma cidade indicada para quem procura vida noturna intensa ou grandes centros comerciais, mas para quem valoriza sossego, contato com a natureza e um mercado imobiliário que ainda oferece boas oportunidades. Ela acaba se destacando como uma das opções mais interessantes do interior fluminense. Laje do Muriaé. Laje do Muriaé é outro município pouco lembrado quando se fala no interior do Rio de Janeiro, mas reúne características que chamam bastante atenção para quem procura cidades menores e com imóveis acessíveis. Localizada na região noroeste fluminense, possui pouco mais de 7 mil habitantes e mantém um ambiente tipicamente interiorano, onde praticamente tudo funciona em distâncias curtas e a rotina acontece de maneira bastante tranquila. Em diferentes bairros e áreas próximas ao centro ainda podem ser encontrados imóveis simples entre R$80 mil e R$160 mil, enquanto terrenos urbanos aparecem frequentemente entre R$35 mil e R$80 mil, valores que ficam abaixo da média de diversas cidades do estado. A economia local está ligada principalmente à agropecuária, ao pequeno comércio e aos serviços, fatores que ajudam a manter um custo de vida relativamente baixo. O município possui ruas planas, praças arborizadas e um centro compacto que facilita bastante o deslocamento diário.
Um detalhe curioso é que muitos moradores praticamente dispensam o uso do automóvel para resolver tarefas simples, já que boa parte do comércio, das escolas, dos bancos e dos serviços públicos está concentrada em uma área pequena. Essa característica acaba reduzindo gastos com transporte e proporciona uma rotina muito mais tranquila para quem prefere caminhar. Embora seja uma cidade discreta, Laje do Muriaé está cercada por belas paisagens naturais compostas por morros, fazendas e áreas verdes que mudam completamente de aparência conforme as estações do ano. A região também apresenta temperaturas mais agradáveis do que muitas cidades litorâneas do estado, especialmente durante o inverno, tornando o clima bastante confortável para quem não aprecia calor intenso durante todo o ano. O comércio local é simples, porém suficiente para atender às necessidades da população, enquanto cidades vizinhas complementam serviços mais especializados quando necessário. Outro ponto interessante é que Laje do Muriaé continua relativamente desconhecida para investidores imobiliários, o que ajuda a manter os preços mais controlados em comparação com regiões mais valorizadas do estado. Ainda existem bairros onde predominam casas térreas com terrenos amplos, quintais espaçosos e ruas tranquilas, uma configuração cada vez mais difícil de encontrar em cidades maiores. Para quem busca um lugar com pouca movimentação, custo de vida reduzido, boa infraestrutura básica e imóveis que ainda cabem no orçamento de muitas famílias, Laje do Muriaé aparece como uma alternativa bastante interessante no interior do Rio de Janeiro. São José de Ubá. Conhecida como a capital fluminense do tomate, São José de Ubá é um dos menores municípios do estado do Rio de Janeiro e permanece praticamente desconhecida por grande parte dos brasileiros. Com uma população reduzida e um ambiente extremamente tranquilo, a cidade chama atenção pelo custo de vida mais baixo e pelo mercado imobiliário que ainda oferece oportunidades interessantes para quem deseja sair dos grandes centros urbanos. Dependendo da localização e do estado de conservação do imóvel, ainda é possível encontrar casas entre R$ 90 mil e R$ 180 mil, enquanto terrenos urbanos costumam variar entre R$ 40 mil e R$ 85 mil. Em áreas rurais, propriedades pequenas também aparecem por valores competitivos quando comparadas a outras regiões do estado. O município possui uma economia fortemente ligada à agricultura, principalmente ao cultivo do tomate, atividade que movimenta boa parte dos produtores locais e abastece mercados de diferentes regiões do Brasil. Esse perfil agrícola faz com que a cidade tenha um cotidiano bastante diferente das áreas metropolitanas, com intenso movimento apenas durante determinados períodos de colheita. Outro detalhe curioso é a grande quantidade de pequenas propriedades familiares espalhadas pelas redondezas, formando um cenário marcado por plantações, morros e estradas rurais muito bem preservadas. O relevo da região cria belas paisagens e proporciona diversos pontos de observação onde é possível enxergar grandes áreas cultivadas. Mesmo sendo uma cidade pequena, São José de Ubá oferece serviços essenciais como escolas, unidades de saúde, mercados, farmácias, agências bancárias e lojas voltadas às necessidades da população local. O trânsito praticamente não existe, permitindo que boa parte dos deslocamentos seja realizada em poucos minutos. Essa simplicidade acaba sendo um dos maiores atrativos para quem busca mais qualidade de vida, menos estresse e uma rotina bastante diferente daquela encontrada em municípios maiores do Rio de Janeiro. Além disso, a cidade apresenta baixos índices de verticalização, preservando um aspecto interiorano que ainda é difícil de encontrar em diversas regiões do estado. Outro fator interessante é que São José de Ubá permanece fora das áreas mais valorizadas do mercado imobiliário fluminense, permitindo que compradores encontrem imóveis amplos por valores relativamente acessíveis. Muitos terrenos possuem espaço suficiente para hortas, jardins e pequenas áreas de lazer, algo cada vez mais raro nas grandes cidades. Para quem procura tranquilidade, contato constante com a natureza e uma cidade onde o custo para viver ainda permanece controlado, São José de Ubá surge como uma opção pouco conhecida, mas bastante interessante para quem deseja mudar completamente de estilo de vida. Aperibé. Aperibé é uma pequena cidade localizada no noroeste fluminense que costuma passar despercebida até mesmo por moradores de outras regiões do estado. Apesar de sua dimensão modesta, o município apresenta uma boa estrutura urbana, ruas organizadas e um comércio capaz de atender às necessidades básicas da população. No mercado imobiliário,
ainda podem ser encontrados imóveis simples entre R$ 100 mil e R$ 190 mil, enquanto terrenos urbanos frequentemente aparecem na faixa de R$ 45 mil a R$ 95 mil, dependendo da localização e da infraestrutura disponível. Esses valores tornam a Peribel uma alternativa bastante competitiva para quem procura cidades tranquilas com custo de vida reduzido. Uma característica curiosa da cidade é sua localização estratégica, permitindo acesso relativamente rápido a municípios vizinhos maiores sem abrir mão da tranquilidade típica do interior. O relevo da região combina áreas planas com morros suaves e vegetação abundante, formando uma paisagem agradável durante praticamente todo o ano. O município também possui praças bem cuidadas, bairros predominantemente residenciais e um ritmo de crescimento bastante controlado, evitando problemas comuns em centros urbanos mais populosos, como congestionamentos e excesso de construções. O cotidiano em Aperibé costuma agradar especialmente famílias e aposentados que procuram uma vida mais calma. Grande parte dos serviços essenciais está concentrada em uma área compacta, facilitando deslocamentos rápidos e reduzindo gastos com transporte. A cidade conta com escolas, unidades de saúde, supermercados, farmácias, restaurantes, academias e pequenos estabelecimentos comerciais que atendem a população local sem a necessidade de grandes deslocamentos. Outro detalhe interessante é que muitos moradores mantêm o hábito de utilizar bicicletas ou caminhar pelas ruas da cidade, reflexo da baixa movimentação de veículos e da sensação de segurança encontrada em diversas áreas. Mesmo estando relativamente próxima de cidades mais conhecidas da região, Aperibé continua sendo uma das localidades menos exploradas quando o assunto é compra de imóveis no interior do Rio de Janeiro. Isso faz com que o mercado permaneça mais estável e sem a forte valorização observada em municípios turísticos. Quem procura um lugar para viver gastando menos encontra uma cidade organizada, com boa infraestrutura básica, clima agradável e imóveis que ainda apresentam preços bastante competitivos para os padrões do estado, tornando a Peribel uma opção que merece muito mais atenção do que normalmente recebe. Cambuci. Cambuci é uma das cidades mais discretas do interior do Rio de Janeiro, mas reúne características que agradam quem procura um lugar tranquilo, com boa infraestrutura básica e imóveis que ainda apresentam preços acessíveis. Localizada na região noroeste fluminense, o município possui pouco mais de 15 mil habitantes e mantém um ambiente bastante acolhedor, onde o crescimento urbano ocorreu de forma organizada e sem grandes concentrações populacionais. Em diferentes bairros da cidade ainda podem ser encontrados imóveis entre R$ 100 mil e R$ 200 mil, enquanto terrenos urbanos costumam aparecer na faixa de R$ 45 mil a R$ 100 mil, valores que continuam abaixo da média de muitas cidades do estado. Essa diferença de preços desperta o interesse de famílias, aposentados e pessoas que desejam trocar a agitação das grandes cidades por uma rotina mais tranquila. A economia de Cambuci é sustentada principalmente pela agropecuária, pelo pequeno comércio e pelos serviços locais, fatores que ajudam a manter um custo de vida relativamente baixo. A cidade possui supermercados, escolas, unidades de saúde, bancos, farmácias, academias e diversos estabelecimentos que atendem às necessidades do dia a dia sem grandes dificuldades. Um detalhe curioso é que Cambuci preserva um aspecto bastante tradicional do interior fluminense, com bairros residenciais formados principalmente por casas térreas, ruas largas e áreas verdes distribuídas por diferentes pontos do município. Esse perfil urbano proporciona uma sensação de espaço e tranquilidade que vem desaparecendo em centros urbanos maiores. Outro ponto que chama atenção é a geografia da região, marcada por morros, vales e áreas rurais que cercam praticamente toda a cidade. As estradas oferecem belas paisagens durante o trajeto, especialmente nas épocas em que a vegetação está mais verde, tornando a região bastante agradável para quem aprecia a natureza e clima de interior. Apesar de não ser um destino turístico famoso, Cambuci costuma surpreender visitantes pela limpeza das ruas, pela organização dos espaços públicos e pela atmosfera calma que caracteriza o município durante praticamente todo o ano. Além disso, a baixa verticalização faz com que a cidade mantenha uma identidade visual bastante preservada. Por ainda permanecer fora dos grandes polos de valorização imobiliária do estado, Cambuci oferece oportunidades interessantes para quem pretende comprar uma casa sem comprometer um orçamento elevado.
Em alguns bairros é possível encontrar imóveis com quintais amplos, garagens e terrenos generosos por valores que dificilmente seriam encontrados em cidades médias do Rio de Janeiro. Essa combinação entre custo de vida reduzido, infraestrutura suficiente para o cotidiano e ambiente silencioso transforma Cambuci em uma alternativa bastante interessante para quem deseja viver no interior sem abrir mão do conforto básico. Italva. Italva está localizada às margens do rio Muriaé e é uma das cidades menos comentadas do interior fluminense quando o assunto é qualidade de vida e imóveis acessíveis. Com aproximadamente 15 mil habitantes, o município oferece uma rotina bastante tranquila, comércio organizado e uma infraestrutura suficiente para atender a população local. No mercado imobiliário, ainda é possível encontrar casas entre R$ 110 mil e R$ 210 mil, enquanto terrenos urbanos costumam variar entre R$ 50 mil e R$ 110 mil, dependendo da localização e do tamanho da área. Esses valores fazem da cidade uma das alternativas mais econômicas para quem procura morar no interior do estado sem enfrentar os altos preços praticados em regiões mais conhecidas. A economia de Italva gira em torno da agropecuária, do comércio e dos pequenos serviços, mantendo um ambiente estável e com custo de vida relativamente baixo. O município conta com supermercados, escolas, unidades de saúde, farmácias, agências bancárias e diversos estabelecimentos comerciais que facilitam bastante a rotina dos moradores. Uma curiosidade interessante é que a cidade possui uma localização estratégica para quem precisa se deslocar até municípios vizinhos, permitindo acesso relativamente rápido a outras cidades importantes da região sem perder as características típicas de uma comunidade interiorana. O rio Muriaé exerce grande influência sobre a paisagem local, criando cenários agradáveis e contribuindo para a presença de áreas verdes próximas ao perímetro urbano. As ruas apresentam movimento moderado durante a maior parte do dia, e muitos bairros mantêm um perfil predominantemente residencial, formado por casas amplas e terrenos maiores do que aqueles encontrados em centros urbanos mais valorizados. O clima costuma ser quente durante boa parte do ano, mas a presença de áreas arborizadas ajuda a tornar diversos pontos da cidade mais agradáveis para caminhadas e atividades ao ar livre. Mesmo sem aparecer frequentemente nos roteiros turísticos do estado, Italva oferece uma combinação interessante entre tranquilidade, infraestrutura e preços competitivos no mercado imobiliário. A valorização dos imóveis ocorre de forma lenta e constante, permitindo que compradores encontrem boas oportunidades antes que os preços aumentem significativamente. Para quem procura uma cidade organizada, com baixo custo de vida, fácil deslocamento e um ambiente tipicamente interiorano, Italva representa uma das opções mais interessantes e menos conhecidas do interior do Rio de Janeiro. Natividade. Natividade é uma das cidades mais tradicionais do interior do Rio de Janeiro e consegue reunir um patrimônio arquitetônico bem preservado com um custo de vida que continua sendo considerado acessível para os padrões do estado. Localizada na região noroeste fluminense, a cidade possui cerca de 15 mil habitantes e oferece uma rotina tranquila, onde o comércio atende às necessidades da população sem o ritmo acelerado encontrado nos grandes centros. No mercado imobiliário, ainda é possível encontrar casas entre R$ 120 mil e R$ 240 mil, dependendo do bairro, da conservação e do tamanho do imóvel. Enquanto terrenos urbanos costumam variar entre R$ 55 mil e R$ 120 mil, valores que permanecem competitivos quando comparados aos de cidades mais valorizadas do Rio de Janeiro. Um dos grandes diferenciais de Natividade é a combinação entre construções antigas, ruas arborizadas e uma infraestrutura que evoluiu sem perder o aspecto típico de cidade do interior. O município possui supermercados, escolas, hospitais, farmácias, bancos, restaurantes e diversos serviços que tornam a rotina bastante prática para os moradores. Outro detalhe curioso é que a cidade recebe visitantes durante diferentes períodos do ano por causa de eventos religiosos e culturais, o que movimenta o comércio local e fortalece pequenos empreendedores sem alterar significativamente a tranquilidade do município durante o restante do calendário. A paisagem da região é marcada por morros, áreas rurais e fazendas que cercam praticamente todo o município, criando um cenário bastante agradável para quem aprecia contato com a natureza.
Mesmo estando distante do litoral, Natividade apresenta boa ligação rodoviária com cidades vizinhas, facilitando viagens para resolver questões comerciais ou acessar serviços especializados. O centro urbano é compacto, permitindo que muitos moradores façam seus deslocamentos diários em poucos minutos, uma característica que reduz custos com transporte e proporciona uma rotina muito mais prática. Apesar de possuir reconhecimento regional, Natividade ainda permanece fora da lista das cidades mais procuradas por compradores de imóveis no estado, o que ajuda a manter os preços relativamente estáveis. Em diversos bairros ainda existem casas com terrenos amplos, quintais espaçosos e boa estrutura por valores difíceis de encontrar em regiões metropolitanas. Para quem deseja morar em uma cidade organizada, segura, com boa infraestrutura e custo de vida controlado, Natividade representa uma excelente alternativa pouco lembrada quando o assunto é viver bem no interior fluminense. Porciúncula. Situada na divisa entre os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, Porciúncula ocupa uma posição estratégica que favorece tanto a mobilidade quanto o desenvolvimento econômico regional. Com aproximadamente 19 mil habitantes, a cidade preserva um ambiente bastante tranquilo e continua sendo uma das localidades menos exploradas por quem procura imóveis no interior do estado. Atualmente, é possível encontrar casas entre R$ 130 mil e R$ 250 mil, enquanto terrenos urbanos normalmente aparecem na faixa de R$ 60 mil a R$ 130 mil, dependendo da localização, da infraestrutura e da metragem disponível. Esses valores ainda permanecem bastante inferiores aos praticados em municípios turísticos e em cidades próximas à capital. A economia local é impulsionada principalmente pela agricultura, pela pecuária, pelo comércio e pela prestação de serviços, criando uma base econômica estável que garante boa oferta de produtos e empregos na própria região. O município conta com escolas, unidades de saúde, supermercados, bancos, farmácias, academias, lojas e diversos estabelecimentos que atendem a população sem exigir grandes deslocamentos. Um detalhe interessante é que a proximidade com dois estados vizinhos amplia as opções de comércio e serviços, tornando Porciúncula um importante ponto de integração regional. Outro aspecto que chama atenção é o relevo formado por montanhas, vales e extensas áreas verdes, oferecendo belas paisagens em praticamente todas as entradas da cidade. O clima costuma ser agradável durante boa parte do ano, especialmente nas áreas mais elevadas, favorecendo atividades ao ar livre e proporcionando uma sensação constante de contato com a natureza. A baixa densidade populacional também contribui para ruas mais silenciosas, trânsito reduzido e bairros predominantemente residenciais, características cada vez mais valorizadas por quem deseja fugir da correria das grandes cidades. Mesmo permanecendo relativamente desconhecida para muitos compradores, Porciúncula apresenta um mercado imobiliário que vem despertando interesse de pessoas em busca de qualidade de vida sem gastar valores elevados. Ainda existem imóveis com quintais amplos, áreas para jardins e terrenos generosos que seriam muito mais caros em outras regiões do estado. A combinação entre localização estratégica, infraestrutura adequada, custo de vida equilibrado e preços acessíveis faz de Porciúncula uma das cidades mais interessantes para fechar esta lista de destinos escondidos do interior do Rio de Janeiro que merecem muito mais atenção. Essas foram 8 cidades escondidas do interior do Rio de Janeiro que mostram que ainda existem lugares onde é possível encontrar imóveis mais acessíveis, tranquilidade e uma excelente qualidade de vida. Se alguma delas chamou sua atenção, conte nos comentários qual você gostaria de conhecer ou até mesmo morar. Aproveite para se inscrever no canal, deixar o seu like e acompanhar os próximos vídeos, porque ainda existem muitos destinos surpreendentes que quase ninguém conhece.